mais uma oraçãozinha breve, que a gente se persiste na oração. Pai, penso nesse momento, Senhor, como diz a sua palavra, devemos ser persistentes na oração, forçar o que o irmão Demar pediu, Pai. E eu clamo a voz nesse momento, Pai, que o Senhor me ajude, Pai, a trazer a sua palavra de acordo com a sua vontade, Pai, e a sua verdade, Senhor. E que toda a honra e toda a glória, Pai, sejam sempre dadas a vós, Pai. Que eu possa falar aquilo não da minha vontade, Pai, mas da sua vontade. Ajude o Senhor nesse momento. No nome santo do seu Filho amado, eu peço e imploro. Agradeço por tudo. Amém. Coragem. Sou eu, não tenho medo. Coragem. Sou eu, não tenho medo. Estou no verso 27 do capítulo 14 de Mateus. E esta mesma passagem, numa outra versão, diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quem tem outra versão. Esse trecho, para mim, a Bíblia toda ela é fantástica, mas é um dos trechos que mais eu admiro. Porque é Jesus quem fala. Coragem, sou eu, não tenho medo. No capítulo 14, do versículo 23, do versículo 25 em diante, até o 33, diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Esse trecho, a gente faz aqui uma analogia para a nossa vida, e ele é bem pertinente, porque Jesus nos diz hoje, em todo momento, em toda circunstância: coragem, sou eu, não tenho medo. Amém. E no versículo 28, quando Pedro diz: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus responde: venha. Hoje ele também nos convida, a todo momento, a ir ao encontro dele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Quantas vezes Jesus nos diz, pela palavra dele, pela promessa dele, pela aliança dele: coragem, não tenham medo. E a gente vai numa caminhada, quando saímos alimentados de uma pregação, ou de um momento de uma reunião, até mesmo uma oração, vamos até certo ponto, e à medida que vamos sendo bombardeados pelas coisas da vida, pelas incertezas, uma série de fatores, vamos afundando. Senhor, salva-me. Jesus novamente estende o braço e segura a gente. O tema hoje é um pouco sobre o medo.
Mas temos um Senhor tão poderoso que tem tudo para nos livrar desse medo. Além dessa passagem, eu tenho uma passagem em Josué, capítulo 1, muito conhecido, versículos de 6 a 9. Se quiser acompanhar, é bom ler essa passagem onde Deus fala com Josué, uma batalha que ele tem de levar e conduzir o povo à terra prometida. Olhem que passagem impressionante. Josué, capítulo 1, versículos de 6 a 9. Josué, capítulo 1, versículos de 6 a 9. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. E Deus fala novamente: somente seja forte e muito corajoso. Mas atenção, não basta somente ser forte e corajoso quando Jesus nos chama, se nós tivermos uma aliança firme com Ele. E Deus fala aqui: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. E no versículo 9 Deus mais uma vez reforça: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A promessa se repete em Jesus e hoje ele fala mais uma vez. É um versículo para a gente ler sempre. Coragem, sou eu, não tenho medo. Sabe, irmãos, e às vezes no nosso dia a dia, as incertezas que nos surgem, as lutas diárias, quando a situação se mostra sem volta, muitas vezes, que o mundo diz para você, todas as pessoas podem dizer a você: olha, isso não tem volta, a situação em que você se meteu não há volta. Há volta. Em Cristo sempre há volta. Quando surgem incertezas, Jesus tem a certeza. Quando estiver ansioso, preocupado com o trabalho, com a família, com o sustento, creia nele. Somente creia nele. Quando pequenas coisas lhe incomodam, são várias coisas que nos tormentam no dia a dia, pequenas coisas às vezes nos abalam, nos enfraquecem a nossa fé, a gente vive naquele constante baixo, cai, levanta, cai, levanta. Ore a Deus nesse momento. Quando o coração estiver endurecido, vingativo, às vezes ficamos assim, indignados com algumas situações que surgem, humilhem-se diante de Deus. Neguem-se a si mesmo. E às vezes, quando sentir que a sua vida não faz sentido, e que não tem sentido, o homem mais sábio, um dos homens mais sábios na Bíblia, Salomão, fala lá em Eclesiastes, no livro todo: nada tem sentido embaixo do sol, a não ser uma coisa: o temor ao Senhor. Esse é o grande propósito. Por mais que a vida se demonstre, se apresente como sem sentido, muitas vezes nos animamos, achamos que esse mundo realmente é sem esperança. De fato, a esperança está em Cristo. Mas nele temos a esperança. São uma série de coisas que nos bombardeiam no dia a dia, até mesmo uma doença grave quando surge, que achamos que pelo médico, pelo mundo, não há cura, não há volta. Temos o exemplo do irmão Roberto, hoje mesmo estava falando com o Giba, olhando ali a ele, e Deus como quer, ele cura. Mas também, se não curar, Mateus 10, 28 diz assim: não tenham medo daquilo que pode matar o corpo,
mas não a alma. Mas temam aquilo que pode matar. Temam aquele que pode matar corpo e alma. Mateus 10, 28. Às vezes temos planos e muitas vezes não sai como desejamos nessa vida. Eu mesmo vivo num embate tremendo na minha luta de vendas e eternamente, seguidamente na corda bomba. 3 meses não fechar a cota. Foi muito bom ter trabalhado contigo, Luiz, precisamos de um outro. Mas Deus sempre provê. E o plano dele é maior que os nossos planos para a nossa vida. Não há plano maior. Então, irmãos, às vezes ficamos desanimados com as situações que se apresentam. Ficamos achando que estamos fora do plano espiritual. Olhamos a natureza criada, olhamos aquilo que Deus fez, olhamos a nossa salvação que Deus nos deu por intermédio do seu Filho amado. A Bíblia está tão cheia de exemplos. Ele falou aqui hoje no grande sacrifício de Cristo. Não há maior sacrifício do que esse. E em Atos 23, 11, coragem, Jesus quando diz a Paulo lá, como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Paulo foi valente, não se acovardou quando teve que testemunhar a verdade de Deus. E em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 8 a 10, quando passamos tribulações além das nossas capacidades, Segundo Coríntios, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículos de 8 a 10, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Nada pode nos abalar quando estamos bem com Deus. Eu sempre já contei alguma vez essa história, para alguns irmãos já sabem, até preguei isso uma vez lá na Lucas. E talvez alguns não saibam aqui, brevemente eu vou falar aqui. Eu trabalho há 10 anos em vendas e há 8 nessa empresa que eu estou ultimamente, que é a Matel, que vende brinquedos. Eu saí de uma empresa que não tinha lá muito caráter e pensava mais no lado material do que muitas vezes no trato honesto com os clientes. E saí de lá. E quando fui participar da entrevista para essa nova empresa, lembro que entrei no meu quarto, orei em secreto, pedi: Pai, me ajude, porque não estou a andar mais. Eu até tinha um plano de abrir um restaurante com um amigo, mas era pouco dinheiro, não sabia. Mas enfim, orando, confiando. E me pareceu uma muralha tão grande essa entrevista, porque dos 5 requisitos que precisava ter, nenhum eu tinha. Nenhum eu tinha. Precisava ter 26 anos, eu já tinha 30. Precisava ter conhecimentos profundos em Excel, eu não tinha metade. Precisava ter conhecimento de mercado, de brinquedos, eu também não tinha. Precisava saber o inglês, eu tinha muito pouco. Eu não tinha nada. Mas Deus abriu a porta e acabei entrando. E o desafio não parou aí. Eu precisava, além disso aí, exercer esses conhecimentos que o cargo exigia, para continuar no dia a dia. Muito Deus me ajudou em muita coisa, principalmente no inglês. Mas sabe, foi para mim uma grande experiência. Eu já era cristão, já tem mais de 8 anos, e que eu aprendi ali naquele momento
no dia a dia, desde aquele ponto, a amadurecer muito na esperança, na confiança em Deus. Muitos foram os sofrimentos nessa longa história de... Eu já estava falando isso para o Giba agora há pouco, ali, falei para o Josué até, reprisei esses dias. Muitos foram as lutas. Pra vocês terem uma ideia, a empresa, se ficar lá, como eu já comentei aqui, 2 ou 3 meses seguidos sem completar a cota, tchau e benção, vamos arrumar outra pessoa para ficar no seu lugar porque você cansou. E tem sido assim nesses 15 anos, mês a mês. Nunca, das vezes que eu tive uma aliança muito bem resolvida com Deus, eu fiquei na mão. Às vezes que falhei, a gente falha, paguei por isso. Mas Deus, no momento mais terrível, ou é agora, no momento que eu, bom Pai, eu não tenho mais o que fazer convosco. Ele abriu a porta. E eu tenho uma cota esse ano de 52 milhões de reais para venda. Estou lá com uns 42 mais ou menos, chegando no final do ano. Eu começo a fazer contas, eu não tenho mais do que 5 milhões para vender esse ano. Mas, na base da confiança, vamos vivendo a vida. Então, um pouco da mensagem de hoje, e às vezes isso me assusta, me apavora, porque a gente tem família, todos nós temos famílias, precisamos ter o nosso sustento, precisamos ter o nosso ganho, precisamos conduzir a nossa vida. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que quando a nossa aliança está muito fiel a Deus, com Deus, nossa relação com Deus, Ele também é fiel. Seja na doença, seja no trabalho, seja nas pequenas coisas que nos atormentam, seja aquelas discussões em casa, discussões até na igreja mesmo, discussões, onde for, seja qual for a situação, Deus sempre vai achar uma saída. Eu gostaria de dividir aqui um trechinho de Provérbios 21, 26, que fala sobre a sensatez e o equilíbrio. Provérbios, capítulo 3, versículos 21 a 26. Está preparando essa pregação, vou ter outra passagem que por fim eu me estender muito aqui, mas Provérbios 3, 21 a 26. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair na armadilha. Voltando um pouquinho no 3, 5, 6, vou voltar uma página ali, no mesmo capítulo 3, versículo 5 em diante. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Hoje mesmo o Giba comentou essa passagem numa conversa ali na parede. Já tinha até selecionado ela para ler aqui. E o Salmo 27, que é um salmo pequeno, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançam contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo farei sacrifícios, com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me.
A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares e nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, esperando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho. Verei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Amém. Muito bom. Impressionante, né? Jesus também fala lá em Mateus 11, 18. Venham a mim. Passagem para a gente ler diariamente. Venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Mateus 11, 28. Vamos ler essa passagem porque... Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Sabe, irmãos, não há o que temer. Não há. Não há o que temer quando temos uma aliança perfeita com Deus. Tem um monte de exemplos. A coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha, saíram com vida de lá, a espanto do rei. Apocalipse 2:8, a última passagem. Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 11. Apocalipse 2, versículos de 8 a 11. Carta à igreja de Esmirna. Muita aplicação para nós aqui também. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Seja fiel, irmãos. Seja fiel a esta grande promessa. Não se desvie nem pela direita nem pela esquerda. O caminho é um só. E Deus com certeza vai honrar a aliança conosco, seja qual for a situação. Não quer dizer que quando estamos numa aliança perfeita também não vamos sofrer provações. Vamos. Todo momento sofremos. Mas eu não tenho dúvida que se estamos numa aliança perfeita com Deus, se buscamos Ele de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, como é o maior mandamento de todos nós passaremos, seja qual for a provação, com louvor, não tem dúvida. E para aqueles que ainda não tomaram a decisão do batismo nas águas, que ainda estão pensando, que ainda não chegaram à conclusão do que querem, hoje é o dia. Não deixem para amanhã, irmãos. Amanhã pode ser tarde. A água aqui, senão a gente enche, ou vai em qualquer lugar de jeito. Não deixe de tomar a decisão hoje. Uma passagem que para fazer parte dessa aliança tão fantástica, tão fiel que Deus tem para conosco. E uma passagem que me fez tomar a decisão, já se vão quase 10 anos, foi Isaías 55, 6. Isaías capítulo 55, 6. Para aquele que ainda não tomou a decisão, leia 20 vezes por dia esse versículo. Busquem o Senhor
enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele, enquanto está perto. Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele, enquanto está perto. Esta foi a passagem que me fez tomar a decisão final. E era isso. Se alguém tomar a decisão, depois vem aí na frente. Não vai ser por falta que não tem água aqui, então dá um jeito aqui. Hoje está quentinho, está com frio. Né? Não desisto, irmãos. Não desisto dessa caminhada, seja qual for o desafio, qual for a provação. Por mais que algo apareça que não tem volta, com Deus sempre há volta, sempre há perdão. Ele já pagou. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Jesus venceu. A gente só tem que cumprir nossa parte na aliança. E o fardo dele é leve. Amém, irmãos? Amém. Deus, uma oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por esse momento, Senhor. Obrigado pela mensagem, Pai. Que possa ajudar a todos nós, Senhor, e também clarear, Pai, e abrir os olhos daqueles que ainda não tomaram decisão, Pai. Nós possamos ter esse sentimento no seu coração, por livre e espontânea vontade e não por pressão, Pai. E te buscar, de encontrar enquanto ainda há tempo, Pai. Nos ajude, Senhor, a entender sempre a sua vontade, Pai. A mostrar em nossas vidas sempre a sua grandeza, Pai. Como de fato a natureza criada já mostra. Perdoe sempre nossos pecados, Pai. Somos tão falhos, precisamos tanto de vós, Senhor. No nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, nós pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Cai em pé, meus queridos, cantar o hino. Semana passada tive uma conversa gostosa com a dona Neuza ali no cantinho. E ela pediu que a gente cantasse esse hino. Conversando com o Luiz, ele pediu humilhar-vos. Hoje a gente colocou humilhar-vos, a gente tem que só pegar mais estrofes, né? E na medida em que de repente vocês queiram cantar algum hino que eu não tenha colocado nos cultos que estão passando, fala com a gente aqui que a gente coloca aí, a gente canta isso, tá bom? Mas no fim casou, né, dona Neuza? A mensagem acho que é pertinente ao hino. Entrega total das nossas vidas a esse mestre, para que ele conduza as nossas vidas, a gente tenha nele todo conforto, consolo e coragem. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o Pai, só eu e Deus agora. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Amém. Podem sentar. Vai ter oração com Giba. A gente possa expor diante de Deus nossos agradecimentos e também pedidos.